Imagina você sendo um mero costureiro e aprendiz de modelador de bonecas Hina, onde acaba conhecendo uma garota que ama usar cosplay, tá ligado? E sua missão a partir dali vai ser ajudá-la fazendo os cosplays pra ela. E basicamente esse é um resumo de Sonobisque Doll, um anime no qual a segunda temporada vai vir esse ano. Eu tenho certeza, escutem o que eu tô falando. Salve rapaziada, Draken aqui. Como eu tava com saudade de falar isso, na moral. E sim, eu oficialmente tô de volta com o canal e vou tentar trazer pelo menos um vídeo longo por semana. E nada mais justo do que voltar fazendo um vídeo sobre o anime, no qual eu fiz há muito tempo atrás. Se pá, foi um dos primeiros animes que eu fiz análise aqui no canal. Só os idosos vão lembrar, viu? Então, sem mais enrolação, simbora! Tudo começa com o nosso pequeno Akana conversando com seu avô sobre as bonecas Hina, onde dá pra ver no fundo dos olhos desse moleque que ele realmente gosta daquilo. Tanto que o seu objetivo era ser que nem o seu avô, fabricar as bonecas Hina, ser tão bom quanto ele. Só que o foda é que logo em seguida vemos uma garota brigando com o nosso prota, só pelo fato dele gostar de boneca, dizendo que ela é de menina. Alguém dá um toque nessa mina aí, 2025, vai ser cancelada no Twitter, viu? No X agora, né? Enfim, só que o lance é que isso não passava de um sonho, ou melhor, uma lembrança. Tanto que já vemos o prota acordando com o barulho do despertador e tarando as suas bonecas com aquele olhar 44. Ai, bom dia, você dormiu bem? Ai, eu tô bem também. Para, você tá tão linda hoje. Ok. Assim vem a Open, né? Onde um tempo depois vemos ele trocando uma ideia com seu avô, que aparentemente é bem preocupado. Afinal, desde a infância, o Akana sempre viveu mexendo com bonecas, né? Então, ele tava preocupado, se perguntando se o prota tinha algum amigo. Mas cá entre nós aqui, não era essa preocupação do nosso velhinho aqui, não. Será que meu neto gosta de rapazes? E o Akana dá um migué falando que ele tem sim muitos amigos, né? Só que os horários deles não batem, por isso que ele não sai junto com eles de vez em quando. Até aí beleza, tamo mentindo. Assim já corta pra ele chegando no colégio, onde a gente percebe que ele realmente não tem muitos amigos, ou melhor, não tem amigo nenhum, tanto que um cara chegou cumprimentando ele e saiu correndo logo em seguida porque confundiu ele com outra pessoa, tá ligado? E vemos que ele se isola por vontade própria, afinal ele se sente diferente de todo mundo, só pelo fato de gostar de boneca. Ah, sei lá, eu sinto que ninguém vai me entender. Não é como se uma pessoa fosse cair do céu e virar minha melhor amiga assim do nada, né? Sai do meio, caralho! É o quê? Eu não sei como, devem ter dado um golpe de judô na mina. Eu só sei que essa garota aqui saiu voando e deu de cabeça na mesa do nosso prota. Novo chifre desbloqueado. Assim ela se desculpa por ter dado uma cabeçada na mesa dele, né? Não fez muito sentido, mas ok. E nota que tinha alguma coisa no braço do Gojo, tanto que ela começa a olhar, né? Mas ele fica meio preocupado. Ela descobrir que ele faz boneca Hina só por causa de tinta no braço e puxa de uma vez. Não, isso aqui é tinta de marihuana. É o quê? Tô com fome. Cara, eu também, ó. Assim, vemos que a Marin, ou Kitagawa, não sei como é que eu vou falar daqui pra frente, era basicamente uma rainha do gelo e dava fora em quase todo mundo que se declarava pra ela, justamente por conta que a maioria zoava ela de ser um otaku, tá ligado? E eu sei que vocês fazem a mesma coisa. Vocês acham que me engana? Mas enfim, o lance é que o Gojo acabou ficando sozinho na sala de aula, abandonado por toda a classe e teve que dar um grau na sala sozinho, basicamente. Isso até a Kitagawa chegar e ajudar ele, afinal, era a semana dela limpar a sala também, né? Não só isso, como dar uma bronca nele também, por deixar todo mundo ir embora e deixar com que eles usassem o Gojo pra lavar a sala sozinho. Tem que parar de ser um bundão, cara, pelo amor de Deus. Nossa, morde também. Assim, já no outro dia, vemos o prota na sala de artesanato, costurando uma roupa pra boneca Hina e conversando com ela, né? Bem típico daquela loucura que ele sempre faz. Só que o problema é que, novamente, a Kitagawa apareceu pela porta e viu tudo. E a situação só piorou, porque o Gojo acabou deixando a boneca quase cair. E meu amigo... Opa, desculpa, você tá bem? Puta que pariu. A Kitagawa ficou traumatizada vendo aquela cena e, ao mesmo tempo, toda feliz pelo fato dele saber usar uma máquina de costura. Pois é, mina tapada? Não, porque descobrindo que o nosso prota era um costureiro, do nada ela começa a tirar a roupa. Nossa, então era isso? Assim, cê é ser costureiro? Cara, estourei. Basicamente ela troca de roupa e mostra um cosplay que ela mesma tava fazendo. Eu ainda não terminei o cosplay, mas o que você acha dele? Olha aí, eu tô seguindo basicamente o exemplo que você tá vendo aí no meu celular. Ei, qual foi? Você tá zoando com a minha cara, por acaso? Tá horrível isso aqui. Ninguém costura desse jeito, nem se quiser errar, minha querida. A costura nessa parte do tecido tá toda torta. E aqui eu nem preciso falar torto, tá cagado, cê é louco. E o que você inventou de fazer aqui no pescoço? Uma gravata, foi? Porque...
Ixi, peguei pesado, né? Me desculpe, Kitagawa, eu falei demais. Pode me matar agora! Pera aí, meu filho, calma lá também, né? Assim, ela fala que gosta muito de cosplay e dá pra ver nitidamente na roupa dela que ela não sabe costurar de jeito nenhum, onde pede a ajuda do Gojo pra conseguir fazer aquele cosplay pra ela, né? E o Akana simplesmente aceita, falando que nunca fez roupas pra uma pessoa, mas ele vai tentar. É sério mesmo? Sim, pô, é sério. Que bom, finalmente eu vou poder fazer um cosplay de um hentai. Pera aí, como é que é? É o que você ouviu, ela é uma personagem de um anime que eu não posso dizer aqui, senão o vídeo vai ser desmonetizado. Assim ela começa a explicar a lore da personagem que nem o Gojo tava acreditando de tão pesado que era, na moral. E pior que ela tava fazendo tava falando sério mesmo. E depois de entregar uma revista ensinando como fazer a roupa passo a passo, né? Não sei como a Kitagawa não conseguiu fazer com uma revista dessa, na moral. Eles marcam de tirar as medidas dela segunda-feira pra começar a fazer o cosplay. Mas você sabe como é que funciona a gente ansiosa, né? Sábado de manhã, a mina já tava na porta do Gojo. Olha que maravilha. Oxe, mulher, como é que você descobriu onde eu moro? Uai, fácil. Você não falou que fazia bonecas Rina? Mandei no Google e vou lá. Tá bom, agora ela me deu medo. Mas de qualquer forma eu tô sozinho, então meio que não dá pra gente... Pra você. Ah, valeu, eu tava com fome. Licencinha. Ô, mulher, eu falei que não dá, pera aí. Assim ela vai direto pro quarto do Akana, parecia que ela conhecia muito bem aquela casa, né? Onde ela chega e já dá uma boa olhada nos pincéis, enquanto o Prota dava uma boa olhada em outra coisa, sabe? Tanto que o moleque não tava se aguentando. Onde ele pergunta se por acaso ela não poderia tirar as medidas com outra pessoa, né? Afinal, ela teria que estar de roupas íntimas pra tirar as medidas perfeitamente. Mas a mina tinha ido preparada, afinal, a Marin saca a blusa e mostra que tava de biquíni. Ela sabia que isso seria um problema pro nosso amigo Gojo. Força, meu camarada. Muitos queriam estar no seu lugar agora. Tô certo, até baiô. E depois daquele choque de realidade que ele teve, ele pede licença e começa medindo a cabeça da Kitagawa. Tremendo mais que vara verde, mas pelo menos tava indo. E o moleque tava tão em choque que só com uma piadinha que a Marin fez, ele saiu voando, tá ligado? Virou super-homem. Mas ao ver que nem ela tava com vergonha porque tava determinada a ser a Shizuzinha, né? A personagem que ela queria fazer o cosplay, ele dá 2 tapão na cara, se enchendo de determinação e começa a medir ela sem nenhum remorso. Pelo menos por um tempo, afinal ele teria que medir o pé dela também pra dar uma olhada se iria fazer um sapato ou não. E a mina se jogou no futão dele, deixando o moleque todo paranoico das ideias. Tanto que ele pediu várias vezes pra ela sair de lá, que ia pegar uma cadeira, mas não, ela não saiu de jeito nenhum. E ele ainda foi obrigado a medir ela com uma visão que, meu amigo, é só ver a fumaça saindo da cabeça do moleque depois que ele terminou. Não foi fácil, isso eu posso confirmar. Só que o foda é que ainda faltava 2 partes principais. Então, com muito custo, ele consegue medir o busto dela, né? Com muito custo mesmo. A gente pode perceber que a Kitagawa não tem um pingo de vergonha na cara, na moral. Tanto que ele ainda faz uma brincadeira que, novamente, eu não posso falar. Eu prezo pelo meu canal. E por último, ele mede a perna dela, onde acaba ficando mais tranquilo. Afinal, ele não teria que olhar pra cara dela. Só que dessa vez, não foi ele que ficou com vergonha, foi ela, porque ele acabou encostando onde não devia, deixando a mina toda vermelha e com vergonha, meu parceiro. E o moleque não tava entendendo nada, olha a carinha de tacho dele. Agora você ficou com vergonha, né? Se fuder. E assim eles finalizam as medidas, né, onde ela entrega 2 DVDs da Humilhação das Novinhas 1 e... Eita pega, pera aqui que eu me desconcentrei. Entrega os DVDs pro nosso Prota, que fez questão de assistir a noite toda, claramente pra entender melhor da roupa da personagem, claro. Ô, meu filho, comprei a máquina que você oi, vô, eu deixei o jantar pronto, tá em cima da mesa. Eu comprei a máquina que você pediu, meu filho. Tá bom, vô, obrigado. De nada. Meu neto vendo rentão e anotando? Por isso eu não esperava. Tudo começa com a Kitagawa usando o cosplay que o Gojo já tinha terminado, onde tinha ficado uma maravilha, e ela tava tão empolgada em estar usando o cosplay que começou a fazer jus à personagem. Basicamente, ela tava imitando a protagonista de um rentão, e você sabe no que acontece em um, né? Pois é, o moleque tava ficando em choque, mas isso tudo era um sonho, tanto que ele acorda desesperado. Caralho, cuzão! Não só desesperado como... Enfim, quero falar disso não. Assim já corta pra ele chegando no colégio, onde não sabia como é que iria interagir com a Kitagawa depois daquele sonho. E também nem ia fazer questão de conversar com ela no colégio, né? Afinal, pra ele só ia fazer o cosplay e ficar por isso mesmo. Só que vocês estão ligados que a Kitagawa não é desse jeito, né? A mina já mete o gritão lá do outro lado do corredor, cumprimentando o nosso amigo Gojo. Não só ela, como as suas amigas Noah, figurante número 1 e número 2, também apareceram. Como eu sei que são figurantes, é só olhar o cabelo, paizão. Marin, tá tudo bem com ele? Ele parece estar tão incomodado. Que nada, ele tá de boa, pô. Olha a cara dele. É verdade, eu tô de boa demais.
Assim, a Kitagawa e suas amigas vão comprar um lanche antes da aula, e o Prota fica lá feliz por ela ter conversado com ele do mesmo jeito que eles conversaram sozinhos, tá ligado? Porém aquelas, né, a Kitagawa não liga pro comentário dos outros, mas o Gojo se importa bastante, tanto que ele escuta duas garotas conversando ali, perguntando se eles estavam namorando. Mas claramente isso não aconteceria, né? Olha pra cara do Gojo, miga. Na moral, duas filhas da puta. É o tipo de zoeira, entre aspas, que você tá acostumado a ver nos animes, né? Tanto que depois disso ele se isolou ainda mais e fez questão de evitar a Kitagawa pra não gerar comentários. Não sei porquê, na minha opinião ele tinha que gerar a mão na cara dessas... E foi isso que aconteceu, enquanto a Kitagawa ia pra cima do Gojo toda animadinha, ele metia o pé de perto dela, até mesmo se escondendo durante o intervalo, cara. E a mina tava num desespero atrás desse moleque, vocês não tem noção. Só tava faltando começar a cantar, na moral. Drifting in the ocean. Esse garoto pode até se chamar Gojo, mas é a Kitagawa que tem o teleporte, já que no fim da aula, enquanto ele tava tomando uma sombrinha depois de fugir dela no colégio inteirinho, a mina só brota do lado dele, falando que ele não precisava ter fugido dela durante o colégio. Tu tá tirando com a minha cara, né, Gojo? Que putaria foi essa que você fez comigo? Ah, foi mal, é que... tava gerando comentário a gente junto no colégio. Vi um bocado de garota perguntando se a gente tava namorando e eu não queria causar problema pra sua cabeça, sabe? Então você quer namorar comigo, é isso? Quero. Não, quer dizer, pera lá também. Assim ela disse que não teria problema, afinal os dois já eram amigos, grudando no braço do Gojo e arrastando ele pra um certo local, onde eles iriam fazer compras das peças que eles precisam pra fazer o cosplay. Engraçado que o Gojo nem tava lembrando disso, né? Só que não, meu compatriota. Chegando na sessão de cosplay, o Gojo saca um papel com várias anotações do que eles precisavam pra bolar o cosplay da Kitagawa. Menino, que é isso? Ah, é umas paradinhas que a gente precisa. Tecido, lace, rosa artificial, peruca, lentes de contato, meias com suspensórios. Menino, eu vou falir com certeza. Engraçado que o Akana disse que não entendia de roupa, mas entende mais do que a própria Kitagawa, meu parceiro. Sinistro. Assim eles passam o dia comprando todas as peças que precisam, né? Tecido, peruca, maquiagem, até chegar na parte de roupas que o Gojo não usa, digamos assim. Ah não, eu vou ter que entrar aí? O moleque entrou, só que na força do ódio, afinal ele era o único garoto que tava dentro daquela loja. Mas fazer o quê? A Kitagawa precisava comprar a parte de baixo da roupa. E meu amigo não só comprou, como fez questão de mostrar pro Gojo, ainda dizendo que foi uma forma de agradecer por ele ter acompanhado ela. Como eu disse na análise passada, a Kitagawa não tem um pingo de vergonha na cara, meu irmão. Ai, um casal de colegiais. E eu aqui presa nessa fila. E aí, Gojo, tá gostando do jogo? Tô sim, mas tô preso na parte que o Prota tá pintando todas as meninas de branco. Como é que é? Assim, ambos vão embora trocando uma ideia, enquanto a Kitagawa vai apreciando uma cosplayer bem famosa na internet, já que ela gostava bastante das roupas que ela usava, dos cosplayers dela, e nem parece que ela vai aparecer mais pra frente, né não? Só não imaginei que ela ia aparecer na casa do Gojo. Opa, dei spoiler. Putz, escapou! Enquanto a Kitagawa mostrava vários e vários cosplayers pro Gojo, ele não falava nada, tanto que fez com que ela questionasse pra ele. E o Akana fala que simplesmente não consegue se expressar direito, sabe? Ele não consegue falar da boca pra fora, ele realmente tem que sentir alguma coisa pra falar com sinceridade, claro. E ele não tá errado, tanto que a Kitagawa aceita numa boa, tranquilo. Isso até ela achar uma barraquinha de onigiri e ficar desesperada, menor. Esfomeada da pega, né não? Certeza que você não quer um pedaço, Gojo? Não, tá de boa, pode comer. Mulher querendo me dar um beijo indireto, se liga. Ah, já entendi. Você deve pensar que eu sou uma morta de fome, né? Eu tenho um metabolismo acelerado e eu posso comer o tanto que eu quiser, eu não vou engordar. Mulher, eu não falei nada. Nessa, o Gojo pergunta por curiosidade quando seria o próximo evento. E a Kitagawa ao olhar no telefone sai correndo desesperada porque já tava atrasada pro trem, mas antes avisa que seria daqui 2 semanas, deixando a cabeça do moleque a milhão, porque fazer um cosplay já é demorado. E 2 semanas pra quem nunca fez um, meu amigo, só tem uma coisa pra dizer: se fodeu. Assim já vemos o Akana chegando em casa, onde fala pro seu avô que demorou porque foi fazer compras com uma amiga. Oh, esse é meu moleque, saindo com a mulherada. E o que foi que você
Ah, não, tá zoando com a minha cara, né? O avô dele se assusta ao ver uma meia nas compras do Prota e cai de costas na escada, tanto que foi parar no hospital. Que velho preconceituoso, né não? E basicamente agora a vida do Gojo tá sobrecarregada, porque agora ele tem que cuidar do trabalho do seu avô, tem que visitá-lo no hospital, tem que estudar para as provas e tem que fazer o cosplay da Kitagawa em 2 semanas. Mas pelo menos agora ele pegou o contato da Kitagawa. Isso é uma vantagem, né? Ai, ele tá fudido, cara. Então já vemos o tempo passando e ele já bolando o cosplay da Kitagawa durante a noite, né? Que era o único tempo livre que ele tinha pra fazer isso. Durante o dia, vemos ele estudando pesado pras provas no colégio. Sem contar que não tava conseguindo conversar com a Marin direito durante as aulas. E foi basicamente isso durante umas 2 semanas. Ele tava super sobrecarregado. Ao chegar no ponto que uma certa noite, o moleque entrou em desespero total e começou a chorar no seu quarto por não conseguir completar o cosplay da Kitagawa a tempo, afinal, era o último dia. Mas depois de relembrar de várias coisas que ele aprendeu com o seu avô no passado e se lembrar do rosto de felicidade que a Kitagawa deu quando ele topou em fazer o cosplay pra ela, ele se levanta, mesmo deprimido pra caramba e cheio de olheira, claro, e continua a fazer o cosplay dela, sem parar de jeito nenhum. Isso que eu chamo de determinação. Ele ficou acordado basicamente a noite toda, mas por fim, ele conseguiu finalizar o cosplay dela. E meus amigos, agora toda a carga emocional que o Gojo sentiu durante essa semana vai cair tudo nos ombros da Kitagawa de uma vez. Nossa, Draken, como assim? Vamos lá. No outro dia de manhã, após receber uma mensagem do Gojo, a Kitagawa vai até a casa dele, se deparando com um cosplay pronto, perfeito, ali na frente dela, se perguntando como é que ele tinha feito ele tão rápido. E o foda foi que depois de ouvir do Gojo que agora ela poderia ir no próximo evento, que seria no outro dia, ela fica travada, respondendo pra ele que ela poderia ir em qualquer evento que tivesse mais pra frente. E o que ela tinha mencionado era só o próximo que tava vindo, ela não precisava ir nele. Que dá uma sensação de alívio pro Gojo, afinal ele ainda tinha mais um tempinho pra poder retocar o resto da roupa. Já a Kitagawa, percebendo que tinha feito uma cagada das pesadas, começa a chorar por descobrir que ela sobrecarregou o moleque gratuitamente. Na cabeça dela, o Gojo tava saindo da escola mais cedo pra ver o seu avô no hospital. Não passava na cabeça da mina que ele já tava bolando cosplay. E agora, sabendo que ele tava pronto, percebendo que ele teve que ver o seu avô, fazer prova, bolar o cosplay, cuidar do ponto de trabalho, deixou ela chateada por sobrecarregar ainda mais o moleque. Ainda mais com essas olheiras gigantes na cara do Gojo, né, pô? No fim, ele pede pra que ela usasse o cosplay pra tentar acalmá-la, né? Ainda dizendo que poderia retocar algumas partes que estivessem tortas e tal, meio pra fazer com que ela parasse de chorar, porque tava um clima bem ruim, bem merda mesmo. Assim, ele prende o cabelo dela, começa a maquiar a mina como se fosse uma boneca Rina. Também teve a famosa cena que a Kitagawa se apaixona, digamos assim, pelo sorriso do Prota. E por fim, ela põe o cosplay, onde ficou realmente muito parecida com a Shizuzinha. É isso aí, Gojo. Missão dada, missão cumprida. E ela fica tão empolgada que começa a admirar a roupa, até fazendo um certo gesto ali que melhor nem mostrar aqui no vídeo, onde vemos que a mina não tava se aguentando, porque ela realmente tava igual ao personagem. E só faltava ela querer fazer que nem no sonho do Gojo, né? Mas você acha mesmo que isso não vai acontecer? Claro que não, né, fi? Você já tá pensando demais, na moral. Assim eles começam uma mini sessão de fotos, onde a Kitagawa não tava conseguindo se segurar pra parecer a personagem, né? Ela tava tão empolgada que tava soltando uns risos frouxos, na moral. Mas por fim eles conseguem tirar algumas fotos bem legais, digamos assim. E assim, ela posta a foto e os dois metem o pé pro evento de cosplayer. Chegando lá, a Marin já se depara com várias roupas de vários cosplayers diferentes, né? Onde fica muito feliz, não só por ver os outros cosplays, mas por estar usando um também. E o Gojo fica travadão, porque ele não se dá bem com gente, nenhum tipo de gente mesmo. E pra variar, ele tava chamando atenção, ou melhor, a Kitagawa, por estar usando um dos melhores cosplayers daquele evento. E ela ainda continua mostrando o decote pro Gojo. Para com isso, pelo amor de Deus! Assim, depois de um tempo, um fotógrafo chega na Kitagawa pedindo pra tirar uma foto dela, né? Afinal, ela tava com um cosplay bem cabuloso. E do nada começou a montar uma fila atrás desse cara, querendo tirar várias e várias fotos. A mina do nada foi de estudante pra modelo, em questão de segundos. E o Gojo lá de ladinho se perguntando se por acaso eles
iriam continuar conversando, né? Se eles continuariam amigos. Afinal, o objetivo dele era só ajudar ela a fazer um cosplay, né? Tanto que ele chega a ficar um pouco pra baixo. Mal sabe ele que ele vai fazer milhões e milhões de cosplays pra essa garota daí pra frente. Daí depois dela tirar as fotos, ela vai até o Gojo toda feliz, se virando pra ele dizendo que a sua roupa estava apertada. Não, você tá zoando com a minha cara, Kitagawa? Não, é que eu achei que eu tava com o busto pequeno, né? Aí eu coloquei 2 sutiã. Ah, tá explicado. Você quer ser uma Jojo todinha, querida? Assim ele também percebe que o tecido era muito grosso, então ela tava com calor do caramba. E eles decidem fazer uma pausa no ar-condicionado enquanto ela tomava uma aguinha gelada. E o Akane ainda tinha que tomar cuidado com seus olhos, porque o campo de guerra tava muito grande, digamos assim, tá ligado? Assim ele abaixa o zíper das costas da Kitagawa, fazendo ela se sentir aliviada e cuspir palavras que eu não posso falar novamente. Essa mulher devia trabalhar sendo dubladora de rentão, a Kitagawa no caso, porque ela só fala merda. E o nosso Gojo se segurando novamente, porque o campo de batalha só tava cada vez maior, né? Onde seca as costas dela rapidamente e faz de tudo pra eles voltarem pra fora pra continuarem no evento. Senão o pior vai acontecer com o nosso camaradinho aqui. Assim ela vai até a última garota que tinha pedido pra tirar fotos dela, né? A chamando. Onde durante a sessão meio que passa uma brisa de vento, fazendo o vestido subir e com que a mina tirasse a foto nessa mesma hora. Você acha que ela ia perder essa oportunidade, meu querido? É 10 pra ela. E o engraçado é que a Kitagawa ainda pediu pra repetir pra fazer em um ângulo diferente. Olha a cabeça dessa menina, ela não tem senso. Assim, depois do evento, vemos eles indo pra casa felizes da vida por terem aproveitado o evento. Pelo menos a Kitagawa. E o Gojo também agradece por ela ter levado ele nesse evento e ter mostrado esse mundo de cosplayers pra ele. Já pensando que seria a última conversa que os dois teriam, meu parceiro. Coitado, eu conto, vocês contam, gente. Afinal, logo em seguida, a Marin pergunta qual seria o próximo cosplayer que eles iriam fazer. Deixando o Gojo tipo, oxe, não era só o da Shizuzinha? Claro que não, pô, eu tenho 50 personagens favoritos. Nossa, eu nem sei qual vai ser o próximo. 50? Puta que pariu! Fazendo com que o Prota desse aquele sorrisinho de felicidade. Afinal, ele continuaria conversando com a Kitagawa por mais um bom tempo, tá ligado? E fazendo com que ela pegasse no pé dele também. Você acha que ela perde a oportunidade? De jeito nenhum! Nessa passa o tempo e o Gojo acaba ficando com sono, né? Afinal, ele tava cansado. Foi uma longa noite fazendo esse cosplay. E a Kitagawa fala pra ele descansar, enquanto continuava apreciando os cosplayers das fotos que ela tinha tirado. E enquanto isso, o Gojo, já sonolento, ficava encarando ela e lembrando do cosplay que ela tava usando na hora, aonde simplesmente fala que ela estava muito linda. Momentos atrás eu expliquei pra vocês que no vocabulário do Gojo, a palavra linda é muito especial, afinal ele não consegue falar da boca pra fora, tem que vir do coração. E quando ele falou que ela tava linda usando cosplay, ela lembrou do que ele havia dito e ficou paralisada de vergonha, rapaziada. Só que quando ela olhou pra ele, o moleque já tava em outro mundo, tava dormindo mais que urso em época de hibernação, ainda com a famosa carinha de pamonha, se é que vocês me entendem. E no fim, foi isso, resumo do episódio 3, 4 e 5. Assim, após o evento, vemos eles em casa lavando a peruca, né, onde a Kitagawa tava basicamente caidinha pelo Gojo. E enquanto isso, vemos o avô dele voltando pra casa, conversando com a irmã do Akane sobre o fato do Gojo talvez gostar de rapazes. Ele tá suspeitando, afinal, da última vez ele viu meias nas compras do Akane, né? Só que meu amigo só piorou a situação, porque ao chegar em casa, ele já viu seu neto segurando o vestido. Aí foi o fim da picada. Mas quando ele viu a Kitagawa, aí que o velho surtou, meus amigos. Meu Deus, meu neto não é gay e eu vou ser bisavô. Mas no fim o Gojo acaba explicando toda a situação pra ele, que fica um pouco mais aliviado em todas as partes possíveis. Daí ele começa a analisar a roupa ali com o Gojo, né, dizendo que ele realmente tinha feito um bom trabalho, enquanto a Kitagawa tava surtando ali no fundo, percebendo que tava totalmente apaixonada pelo Gojo, e nem ela tava entendendo, meu parceiro. Onde o clima acabou sendo cortado pelo ronco da barriga dela. Eita pega, nem o ronco da MT-03 é desse jeito, minha filha. Assim ela acaba ficando pra jantar na casa do Gojo, onde a gente percebe que ela não sabe cozinhar de jeito nenhum. Afinal, ela mora sozinha e o que ela comeu nos últimos meses foi basicamente isso que vocês estão vendo. Comida congelada, e o Gojo só conseguiu ficar feliz por não ter aceitado a comida da Kitagawa, na moral. Mas enfim, o importante é estar vivo. E no fim foi basicamente isso. A única coisa que a gente conseguiu perceber nesse início de episódio é que a Marin tá completamente apaixonada pelo Gojo. 100%. 100%
mesmo. Mas é agora que as coisas vão começar a ficar interessantes. Se liga. Já no outro dia, vemos o avô do Gojo dizendo pra ele que ia dar uma saída, né? Até aí tudo normal. E nessa ele avisa que tinha deixado uma garota, uma amiga do Gojo, entrar por conta da chuva e tava tomando um banho. Só que o problema é que o Gojo não tem nenhuma outra amiga além da Kitagawa. E ela tava trabalhando naquele dia, onde ele já começa a ficar com medo pra caramba, porque poderia muito bem ser um novo esquema de golpe, algum tipo de assalto. E o que o moleque faz? Vai até o banheiro e abre a porta de uma vez. Recapitulando, o avô dele falou que tinha deixado uma garota entrar e tava tomando banho. Então já deu pra imaginar o que aconteceu, né? Ele acabou se deparando com a garota no banheiro, onde ela acabou escorregando e ele desbloqueou um novo tipo de Mangekyo Sharingan. Ou melhor, então Sharingan. E pra variar, corta pra um flashback dele falando que a cabeça da boneca Hina era lisinha. E meu amigo, eu acho que eu não preciso explicar a comparação que o anime quis colocar aqui não, né? Vocês não são bobos? Assim vemos eles conversando, onde ela parecia estar interessada sobre as roupas, né? Onde o Gojo achava que era sobre as roupas das bonecas Hina. Onde ele até mesmo leva ela mostrando as bonecas, as roupas, mostrando tudo, basicamente. Deixando ela meio assustada com tudo aquilo. Afinal, cabeças numa madeira é meio sinistro, né não? Porém, no fim, ela acabou gostando, tá ligado? Mas não eram essas roupas que ela queria ver. Tanto que ela fica pistola com o Gojo e mostra pra ele que, na verdade, ela tá interessada nas roupas de cosplay que ele faz. Oxe, mas eu não faço cosplay, eu faço bonecas Hina, mulher. Eu sei que você viu tudo lá atrás, não viu? E é o seguinte, ou eu vou te denunciar pra polícia, ou você vai fazer um cosplay pra mim agora. Não, você tem que entender que... Pera, o quê? Pois é, ela tava interessada nos cosplays que o Gojo fazia. Pra variar, essa garota era a cosplayer famosa que a Kitagawa adorava. Ô, coincidência do caramba, né não? E meus amigos, ela descobriu onde o Gojo morava, simplesmente stalkeando o moleque e seguindo ele o evento todo. Então tá aí, o Gojo também pode denunciar ela por stalker, né? Direitos iguais. E pra piorar a situação, a Kitagawa acabou passando na casa do Gojo depois do trabalho e se deparando com a Juju lá, tá ligado? Simplesmente a sua ídolo, que não reagiu muito bem. Deu uma de Samara do chamado e foi pra cima dessa garota que, meu amigo, eu achei que ela ia engolir ela, na moral. Mas enfim, basicamente os próximos cosplays que o Gojo vai fazer será o da Lírio Negro pra Juju e da Neon pra Kitagawa. Isso não tava incluso no acordo antes, mas ela acabou convencendo o Gojo. Aproveita e me passa seu número pra eu te mandar minhas medidas, mas não entenda mal, é só pra isso, tá? Oxi, como assim, pô? Ué, vocês não são namorados? Namorados? Não, eu nunca namorei na vida, ela é só a minha amiga. Só minha amiga, ela, amiga, amizade, sim. Sim. Eu, hein? Cara esquisito. E ela... então você nunca namorou, Gojo? Que maravilha, hein? Parece que esses dois combinam bastante, viu? Dois psicodélicos. E só pra constar, elas vão sim fazer o cosplay juntas. Só que foi basicamente por conta do suborno da Kitagawa ao oferecer pagar metade do horário do estúdio. Sim, a Juju parece bem babaca de começo, mas vamos lá. Depois eu te entrego os DVD pra você assistir a série, viu? O quê? Você vai assistir o anime todinho? Claro, eu preciso entender um pouco da personagem pra fazer o cosplay mais perfeitamente, né? Sem contar que eu joguei o jogo da humilhação das novinhas todinho e gostei muito da parte que o Prota pintava as garotas de... Uau, muito detalhe, não precisa. Então mais tarde vemos o Prota conversando com seu avô, onde ele tinha entregado uma boneca Hina pra ele, perguntando como tava a maquiagem, afinal recentemente ele não tem praticado tanto. E por incrível que pareça, a maquiagem das bonecas Hina, no qual ele tava fazendo, realmente tava muito boa, simplesmente pelo fato que ele sim tava praticando, só que maquiando a Marin. E de certa forma isso tá ajudando bastante na concentração dele. Eu não queria deixar isso de fora porque é uma informação bem importante. Mas como eu sei que vocês não ligam pra esse tipo de coisa, vamos logo pra parte que interessa, né? O encontro do Gojo e da Kitagawa na casa dela. Já vemos o Akana chegando na casa dela, onde a mina acorda desesperada, onde tinha acabado de acordar. Meu Deus, monetização. Onde ela percebe que não tava certa, ela tá daquele jeito na frente do Gojo, né? Afinal, ela tava sem lente. Sim, ela cagou pelo fato de estar de pijama na frente dele. Mas enfim, ela acabou colocando um moletom, então tanto faz. É muita pressão pro nosso camaradinho aqui. E no fim, o que era pra ser só uma ida na casa da Kitagawa pra buscar os DVDs do próximo cosplay, acabou se tornando um encontro, já que ela acabou convidando o nosso Prota pra assistir os filmes junto com ela. E acaba deixando o Gojo bem preocupado, afinal ele nunca ficou sozinho com uma garota antes, não daquela forma. Isso até ele entrar no quarto da Marin e perceber que ela era 100% otaku. Deu até uma acalmada, na moral. Assim eles começam a assistir o anime dentro do anime, que coisa de louco, onde finalmente cai a ficha e a Kitagawa percebe que tava
sozinha com o Akana no quarto dela, ainda percebendo que aquilo era basicamente um encontro em casa. Imagina o desespero que a mina ficou, bicho. Olha pra ela, Gojo, olha pra ela! E novamente, esse clima romântico que tava rolando e toda essa paixão da Kitagawa foi cortada justamente pela MT-03 na barriga dela. Na moral, tô querendo comprar uma moto só por causa do ronco da barriga dela, bicho. Assim, ela disse que iria cozinhar alguma coisa e disse que ia fazer pra ele também, né? Onde ele acaba ficando mó felizinho. Até lembrar das fotos das refeições que ela faz e se oferecer pra cozinhar no lugar dela. Afinal, pra quem não tem estômago de ferro, é comer ou morreu. Mas no fim, é ela mesmo que cozinha. Ou melhor, tenta cozinhar. Porque fica o tempo todo pensando no Gojo. Essa mina não consegue tirar mais o Akana da cabeça. Pra variar, ainda pensando em fazer o famoso Omu Rice pra ele, tá ligado? Aquele ovinho com arroz. Toda romântica, né? Imagina como é que vai ser o resultado dessa maravilha. O importante é o que importa. Mas o Gojo acabou gostando. E pra variar, na cabeça dele, aquilo era arroz frito, né? Nada a ver com o Omu Rice que ela tentou fazer. Mas como eu disse, o importante é o que importa. E pra finalizar, eles acabaram de assistir aquele anime, onde o Gojo se emocionou pra caramba. Assim, mais tarde, ele entra em contato com a Juju, falando que tinha bolado todo o desenho do cosplay bem detalhado, onde ela fica bem surpresa com aquilo, já passando algumas informações e pegando algumas também sobre como melhorar o olho, enfim, não vou entrar nesse detalhe. Aonde, por fim, eles acabam marcando um encontro, no caso o Gojo, a Kitagawa, a Juju e a irmã mais nova dela, a Shinju, uma garota fofinha que, meu amigo, é maior do que o Gojo. Mas isso é só um detalhe. Assim, descobrimos que ela também é a fotógrafa da Juju, além de também ser criadora da conta dela, que diz não gostar de fazer cosplay, apenas gosta de tirar fotos da sua irmã. Mas eu fiquei com aquela certa desconfiança, sabe? Não parece muito não. E dali eles vão direto dar uma olhada nos estúdios onde eles tirariam as fotos quando estivessem usando cosplay. E meu amigo, o primeiro é logo uma casa mal assombrada, olha que maravilha. E diferente da Kitagawa e sua irmã mais nova, aparentemente a Juju não queria tirar foto aí não, ó. Bem, na verdade ela tava com medo daquele local, mas ainda assim ela queria dar uma olhada. Afinal, nesse momento ela acabou revelando para o Gojo que o sonho dela sempre foi usar as roupas das garotas mágicas, tá ligado? Tanto que há muito tempo ela chegou a comprar uma roupa toda folgada, até mesmo bem grande, e não ficou nada parecida. Porém, só pelo fato dela estar usando a roupa de uma garota mágica, ela acabou ficando muito feliz. Onde novamente fez o Gojo perguntar pra ela por que ele? Por que teria que ser ele a fazer esse cosplay se é tão importante pra ela, mesmo ele sendo um amador? E nessa ela responde, falando que quando viu o cosplay da Kitagawa, sentiu inveja e queria que a pessoa que tivesse feito aquele cosplay fizesse um pra ela também. Olha que bagulho louco, velho. Onde o Gojo percebeu que a história dela, na verdade, foi bem parecida com a história dele e acaba se emocionando. Só que o problema foi que nesse momento caiu um raio cabuloso também, que só piorou a situação. E como ela nunca tinha entrado em contato com um garoto, já que ela estuda num colégio só pra meninas, depois que o leque catou a mão dela, rapaz, a mina capotou. Meu Deus, e agora? Vão achar que eu fiz alguma coisa? Menina, acorda, pelo amor de Deus. Como eu disse, a Juju tem medo desses lugares. Basicamente foi isso. Gojo, 5 anos de cadeia. No outro dia, vemos o Gojo de boa na sala, até a Kitagawa brotar do nada, obrigando ele pra ir à praia. E ele vai, né? Vai fazer o quê? Discutir com ela? De jeito nenhum. Tanto que eu chegar lá, ele fica pensando se era pra tirar foto, se era pra algum bagulho de cosplay. Mas não, era só pra curtir a praia. E parece que o moleque ficou pistola por causa disso também. Por que será? E eu acho que ele estava em alguma praia do RJ, porque passou um gavião e roubou o sanduíche da Kitagawa. Tem outra explicação, não. Assim, depois de dar fuga naquele gavião que tava perseguindo ele, os dois finalmente começam a curtir a praia, onde fazem um piquenique. Daí a Kitagawa entra no mar de saia e fica pulando, e o Gojo acaba vendo, enfim. E eu confesso que essa cena foi muito satisfatória de assistir, porque me lembrou muito aqueles animes antigos. Eu não sei explicar a vibe que isso passa. Talvez pela simplicidade do cenário ou da própria cena, onde o Gojo nunca sequer entrou numa praia, nunca sequer pisou na água do mar. Foi muito da hora ver a reação dele. E percebendo a felicidade que o Gojo tava sentindo naquele momento, ela acaba chamando o Gojo pra ir pra diversos lugares. E novamente acaba ficando feliz e aceitando numa boa. E ela fica toda tímida, afinal acabou chamando ele pra sair. Mas no fim feliz por finalmente conseguir tirar uma foto do Gojo com a iluminação perfeita. Aí ele se desequilibrou e caiu no mar também. Talvez depois disso ele nunca mais volte, o bicho vai tomar trauma. E na moral, esse sem dúvidas é um dos meus casais favoritos dos animes. Por mais que eles não tiveram nenhum avanço romântico no decorrer dessa temporada, mas eu espero que na segunda tenha. E basicamente foi isso, episódio 6, 7 e 8 resumidas. Tudo começa com a Kitagawa e o Gojo chegando em casa, onde eles estavam bolando o próximo cosplay, onde a Kitagawa já saca a parte de baixo, mostrando pro Gojo, perguntando se por acaso daria certo, deixando o moleque todo apavorado, né? Afinal, o moleque não tava esperando por isso. Eu cheguei a te mandar uma foto de como tinha ficado, mas você me ignorou. Foi mal, Kitagawa.
Kitagawa, é que coisas aconteceram depois daquela foto. Coisas. Coitado do Gojo, né? Ficou pistola, literalmente. Indo logo pro que interessa, já vemos a Juju usando o cosplayer que, na moral, ficou muito foda, se bem que era só a roupa que tava ali ainda, onde tinha combinado bastante com ela, sem contar que os tamanhos estavam excelentes. Só tinham certos detalhes que eles iriam corrigir depois. Tá achando que o Akana brinca em serviço, é? Só que o problema é que a Kitagawa ficava apenas observando de longe, querendo participar de alguma forma daquela conversa, mas ela não consegue. Fala aí, Marinho, o que você achou da roupa? Ah, ficou... Muito legal! Então tá bom então, né? Daí vemos toda a maquiagem que o Gojo tava fazendo na Marin, onde ela tava apenas aceitando, e quando ela pegou o espelho pra se admirar, meu amigo, ela finalmente percebeu o quão quão parecida com a Lírio Negro ela ficou. Tanto que ela se perguntou se por acaso ela sempre foi a Lírio Negro desde o início. E como a gente tá falando da Kitagawa, ela tava tão feliz ao ponto de começar a bater no Gojo, sem motivo nenhum, tá ligado? É o único jeito dela demonstrar felicidade. O problema mesmo foi que no dia do ensaio começou a chover, que deu aquele clima bem gostosinho de filme de terror. Porém, acabou meio que estragando a iluminação, né? Porém, aquela conversa entre elas acabou sendo interrompida com a chegada do Gojo e a irmã mais nova da Juju. Nossa, mas por que, Drake? Beleza, vamos lá. No dia que eles foram olhar esse prédio abandonado pra poder tirar as fotos, no dia que a Juju desmaiou, a Sajuna acabou tendo uma conversinha com o Gojo, onde ele descobriu que ela também gosta de fazer cosplay. No caso, ela sempre teve vontade de fazer, tá ligado? Ela nunca fez. Afinal, ela sempre teve medo de não combinar com os personagens que ela gostava, já que ela tem um gosto um pouco diferente, sabe? E coincidentemente era justamente do mesmo anime que as duas estavam fazendo. Ela falou que não combina com a personagem? Deve ser a Mirai, né? Eu queria fazer o irmão da Mirai. Não, você tá de sacanagem com a minha cara? Pois ela tinha vergonha de falar justamente porque queria fazer cosplay de homem e porque não combina. Já que, dizendo ela é gorda e não combina com alguns personagens. Só que ela não é gorda, tá ligado? Ela tem os... Enfim, o Gojo entendeu a situação aqui. Tanto que esse vai ser o problema pra fazê-la combinar com o personagem. Mas o Gojo vai dar um jeito. Daí ele leva ela pra casa e acaba mostrando o seu uniforme, que coincidentemente era muito parecido com o cosplay. Pelo menos nessa parte eles iam economizar um dinheirinho bom. E entrega pra ela usar, no qual quando ele entrou pra ver se tinha combinado, menino, ficou só um pouquinho apertado, tá ligado? Parecendo uma bomba que... BUM! Explodiu e quase levou o Gojo de arrasta pra cima. Meu irmão, que jeito de morrer seria esse, hein? Daí após uma conversa rápida, o Gojo acaba se lembrando que ela poderia simplesmente usar um sarashi em volta ali da cintura e do seu corpo pra que o corpo dela se pareça um pouco mais com o de um homem. E realmente funcionou, tanto que depois ela até conseguiu colocar a roupa dele. Tamo fluindo. Onde eles acabam pesquisando e descobrindo sobre um tal de Beholder que combinava bastante pra o que eles queriam fazer. E teve toda aquela questão de tirar as medidas de novo, que eu não quero falar sobre isso novamente, das maquiagens, peruca, enfim. O lance é que no fim, ela ficou desse jeito, meu parceiro. Não tem ninguém mais orgulhoso do que o Gojo nesse exato momento. Olha o sorriso dele, bicho. Tanto que deixaram a Juju e a Kitagawa loucas da cabeça, já que elas ficaram todas animadinhas, né? Partiu tirar foto em grupo. Até o Gojo apareceu ali no fundo, pô. Olha que da hora. Daí já vemos a sessão de fotos, onde tivemos as famosas fases, né? A fase que elas tiravam várias fotos de qualquer jeito, de qualquer ângulo ali, partiu tirar foto. E a fase no qual elas levam um pouco mais a sério e a Kitagawa até mesmo se incorpora na personagem, parecendo até mesmo que ela ia tacar-lhe um beijão na Juju, mano. E soltando aquela cara lerda logo em seguida também, né? Não podia faltar. Enquanto a Shinju tirava fotos com a Kitagawa, já vemos a Juju meio que agradecendo o Gojo pelo que ele fez com a sua irmãzinha, já que ele fez com que ela se abrisse e revelasse esse lado de cosplayer que ela sempre tinha, na verdade. Onde também percebemos que, aparentemente, ela tá começando a gostar do Gojo pelas ações que ele tá fazendo desde que ele conheceu ela. Afinal, não é qualquer pessoa que faria isso não, meu parceiro. Tem gente que só meteria o foda-se. Ah, e lembra do Beholder que eu falei pra vocês? Pois é, estourou. Putz! E basicamente foi essa sessão de cosplay. Tanto que um tempo depois, já vemos o Gojo e a Kitagawa conversando, com ela toda animada, perguntando se o Gojo também gostaria de fazer cosplay, depois de tudo que aconteceu, né? Mas o Akana nega, dizendo que só queria ajudar a Sajuna a fazer o seu cosplay, que apenas chamou ela pra ir na casa dele, onde eles tiraram as medidas, e ele fez todo o cosplay pra ela. E eu acho que não precisava ter dito isso, né? Já que deixou a nossa amada Kitagawa mó paranoica, menor. Ah, ela foi na sua casa, Gojo? Foi sim, aí eu tirei as medidas dela e no fim eu fiz o cosplay. Ela queria guardar segredo, né? Ah, entendi.
Kitagawa? Agora sobre o próximo cosplay, já que a Kitagawa, que nem o Tom, não para nunca, não para nunca. Já vemos ela assistindo televisão da Connie com o Gojo. Eu conheço essa marca de algum lugar, na moral. Onde elas estavam vendo a roupa da Verônica, que não era bem uma roupa, né? Enfim, vamos aos detalhes. Eles estavam conversando sobre basicamente como eles iriam fazer esse cosplay, já que a Verônica era morena e tinha toda aquela questão dos dentes também, que eram bem afiados, parecia até de tubarão. Mas novamente a Kitagawa só vira e fala: relaxa, Gojo, a mãe dá um jeito. E não é que ela deu? Já que no outro dia, Kitagawa apareceu na porta do Gojo toda bronzeada, menor. Simplesmente do nada. E quer saber a real? Essa cena foi cancelada em 2022, viu? Por que será? Por que será? No fim, ela acaba falando que ela só tinha apenas usado uma base da Virgínia pra ficar toda morena, né? E realmente funcionou. Parabéns aí pra Weepink, no qual pede pra que o Gojo deixasse ela tomar um banho, já que a mina tava toda suada. E vamos pular essa parte aqui, né? Porque senão meu editor vai colocar coisas que não devia, não é mesmo? Hoje não, hoje não. Sem contar que como ela não tinha mais roupa, o Gojo acabou emprestando o seu uniforme de escola pra ela, dando um sentimento um tanto quanto inexplicável, tá ligado? Então a Kitagawa mostra a maquiagem que ela usou, né, pro cosplay, também mostrando um par de correntes meio bruto que ela conseguiu, e pra finalizar o Gojo entregou os dentes que ele meio que fez com unhas portistas, tá ligado? Que funcionou, que é uma beleza, e ainda deixou o moleque todo feliz. Ó, o sorrisão de milhões, essa daí morderia até seu... Calma, Draken, se controla, tá falando besteira já. Mas no fim eles tiveram que adiar o cosplay pra outro dia, já que a Kitagawa não tem senso e ia trocar de roupa na frente do Gojo, no qual deixou ele vermelho. Ela foi tentar ajudar ele, como ela tava acorrentada, bateu a cabeça no chão. Ficou com um chifre maior que o meu, tá ligado? Assim, no outro dia já vemos eles dando um rolê em Shibuya, né, palco de Tokyo Revenge. A qualquer momento eles vão topar com o Takemichi, no qual ela tinha levado o prota, justamente pra ele comprar umas roupas novas, já que ele sempre tá com aquele kimono. Vocês perceberam isso? Pois é, partiu compras pro Gojo. Já vemos ela na porta do vestiário, esperando o prota se trocar, enquanto o moleque que trabalhava lá tava basicamente babando em cima dela, né? Onde vemos o Akana usando várias e várias peças de roupas diferentes que combinaram bastante. Pela cara do funcionário, vocês entenderam. O moleque até saiu de pé. Já que Kitagawa gostou de tudo e tava querendo levar todas as roupas que ele tinha usado até agora. Afinal, ela não faz ideia que está cega de amor. Qualquer coisa no Gojo vai ficar bonito pra ela, mesmo ele estando... enfim. Contudo, eles passam o resto do dia escolhendo várias roupas diferentes, saem pra comer, rola todo um encontro novamente. Eu estou cansado de falar isso. O mais incrível é que até agora o Gojo não se tocou que ele sempre tá saindo com a Kitagawa e que ela gosta dele, tá ligado? Mas no fim ele realmente tá considerando ela uma amiga, né? Eu acho. Talvez. Não sei. O lance é que no fim da tarde o Gojo acaba falando pra Kitagawa que dessa vez ele ia ter que fazer esse cosplay sozinha, deixando a Kitagawa preocupada, já que ele nunca fez isso. Era um ato meio esquisito. E o Gojo, com toda a calma do mundo e de cabeça baixa, fala que não poderia fazer o cosplay com ela, simplesmente porque mostrava parte do busto dela, digamos assim, que deixa ela mais aliviada, já que ela achou que envolvia algum outro motivo e que ele não ia mais fazer cosplay com ela, enfim. Até mesmo, novamente, voltando a bater no nosso prota toda felizinha. Meio esquisito, mas ok. Onde finaliza puxando o Gojo, chegando no ouvidinho dele e perguntando se por acaso ele não gostaria de receber uma foto dela usando aquela roupa. Tá louca, Marin? Quem é que fala um negócio desse pros outros? É claro que eu quero! Peraí, como é que é? E foram esses os episódios 9 e 10 de Sonobisque Doll. Tudo começa com o Gojo e a Kitagawa chegando no mangá café, né? Onde eles fazem uma pausa pra descansar um pouquinho, onde a gente percebe que o Gojo não consegue ficar muito tempo perto da Kitagawa, ainda mais colados desse jeito, onde ela recomenda um mangá específico pro Gojo, que se chama Sou um colegial de uma light novel de sucesso, atormentado todas as noites por uma súcuba e completamente lascado. Em outras palavras, o cara escreveu como ele queria que fosse a vida dele. O lance é que a Kitagawa tava querendo fazer esse cosplay, porém não tava tão animada assim pra poder botar em prática, tá ligado? Já que a personagem, além de mostrar muito o corpo dela, ela acha que o cabelo não vai conseguir combinar muito bem com a sua aparência, dando 1001 motivos aleatórios, no qual são cortados pelo Gojo, dizendo que sim, ela ficaria bem pra caramba naquele cosplay. Ainda mais porque o único detalhe é o cabelo, e isso eles resolvem com uma peruca, correto? Deixando a Kitagawa toda felizinha, afinal, qualquer mini elogio pra ela, vindo do Gojo, é um grande sucesso. E tanto que o próprio Gojo gostou da personagem, só de folhear umas páginas ali do mangá. O problema é que ele teria que ver como ele resolveria a roupa, já que no próprio mangá não mostrava 100% de como ela era. Tinha apenas uns rabiscos e me lembrou muito o mangá de Kimetsu na parte que os personagens ficavam
lindo demais, tá ligado? Mas enfim, o lance é que eles saem do mangá café, o Gojo decide comprar umas roupas ali também, no qual mostra pro seu avô. Do nada aparece dentro de uma, Casa da Felicidade, do nada mesmo. Mas calma, vamos mostrar como é que ele chegou lá, né? Aqui é canal de qualidade. Vemos o Gojo e a Kitagawa trocando umas mensagens, onde ela fala que tinha uma roupa parecida ali com a da personagem, e eles marcam de tirar as fotos em um estúdio. E o Akana confirma. O problema é que no outro dia eles aparecem na frente desse tal estúdio, onde o Gojo finalmente tem 100% de certeza que era uma casa da felicidade, sabe? Ainda mais que depois que eles entraram no quarto, acharam um massageador. Bagulho nem esconde, velho. Aí é foda. Mulher, e por que você não me falou antes? Por quê? Sendo bem sincera, nem eu sabia. Só descobri quando a gente chegou aqui na frente. Meu Deus, o que eu fui me meter? Agora eu vou ter que comer. No fim, ele acaba aceitando mais ou menos, tenta levar numa boa. Tanto que a Kitagawa já disse que ia se trocar pra poder fazer o cosplay logo, né? Tirar as fotos e ir embora, e chama ele pra banhar junto com ela na banheira. Ela não tem um pingo de vergonha na cara pra fazer uma brincadeira dessa com o Gojo. E enquanto ela se trocava, ele ficou todo preocupado, se tremendo todo do lado de fora, tentando distrair, tá ligado? Até mesmo ligando a televisão e, digamos que só passava coisa errada na TV. Não foi uma boa ideia. Ou talvez tenha sido, porque ele ficou um bom tempo encarando a TV, vendo até mesmo os mínimos detalhes, velho. Olha a cara desse vagabundo. Isso até ele desligar a TV e tomar um susto com a Kitagawa aparecendo do lado de fora. Graças a Deus ele desligou. Cê é louco, não compensa. E que cosplay é esse, hein, Kitagawa? Vou ter que tomar cuidado com o que eu vou falar daqui pra frente agora, porque meu canal está em risco absoluto. Ela fica toda feliz admirando o cosplay, vendo todos os detalhes que o Gojo chegou a adicionar na roupa, né? E ele confirma falando que boa parte da roupa ele que teve que criar, já que não tinha mostrado no mangá, que ele deu uma olhada. Mas a Kitagawa não tava nem aí, ela só queria tirar as fotos mesmo e tamo junto. Ainda falando que como era a interpretação do próprio Gojo, por ela tava numa boa, ela gostou bastante, deixando o nosso amado Akana todo felizinho. Mas antes dele falar um obrigado pra ela, a mina simplesmente lança, perguntando se por acaso deixar uma camisa na carteira ficaria milionário. Ela tem problema da cabeça, só pode. Vocês acreditam que no fim ela acha e ainda obriga o Gojo a colocar na carteira dele? Eu não sei se esse moleque é sortudo ou azarado, na moral. Tá bom, vamos direto ao ponto, né? Vamos parar de falar disso? No fim, como de costume, o Gojo maquia a Kitagawa, coloca a peruca nela e ela fica linda pra um caramba, como de costume. Ficou parecida demais com a Sukubo do mangá. Tanto que a própria não tava acreditando que tinha ficado bem, até o Gojo falar que tava linda. Peruca, no caso. Calma lá, Kitagawa, sua autoestima já é autossuficiente. Baixa a bola aí. E o cara é tão preparado que até os acessórios ele levou. O bicho é foda demais, né? Assim começa a sessão de fotos, onde a Kitagawa tava linda, como de costume. Tava idêntica à personagem, claro, né? E acaba arregaçando o chocolate no meio também. Eu acho que ele esqueceu que tava tirando foto. E no fim faltava apenas uma foto, que era quando a Sukubo tava cantando a canção de Niná pro protagonista, sabe? Só que o problema é que a foto não tava ficando do jeito que o Gojo queria. Ele queria algo idêntico ao mangá. E meus amigos, pra isso a Kitagawa precisou, como é que eu vou falar isso, cara? Ela meio que sentou na barriga do Gojo pra poder tirar a foto de frente. E ficou uma maravilha. Só que o problema é que o moleque tava inocente demais. E ele só foi perceber muito tempo depois, meu parceiro. Até lá, coisas aconteceram. Alguém acordou. E vocês sabem do que eu tô falando. E calma que melhora. Depois do Gojo ver a Kitagawa toda felizinha, falando que tá se divertindo muito fazendo os cosplays. E depois do próprio Akana falar que também tava se divertindo, eles escutam o barulho da felicidade vindo do quarto do lado, tá ligado? Vocês estão ligados no que eu tô falando, né? Não é possível. E foi só aí que o Gojo se tocou no lugar que ele tava, que tava numa casa da felicidade. Não só isso, como também a Kitagawa tava sentada na barriga dele. E olha a rapidez que esse episódio foi de 0 a 100, ou melhor, de 100 a 1 milhão. Já que após perceber isso, o Akana gruda na cintura da Kitagawa na intenção de tirar ela dali, no qual ela se assusta gritando, jogando o controle pra cima, que cai exatamente no botãozinho da luz. E eles ficam ali agarradinhos, um olhando pro outro por 5 fucking minutos. Pelo menos no anime, é o que eu penso. E meu amigo, o que tava pra acontecer nesse episódio, vocês não tem noção. Se a Kitagawa tivesse comprado 20 minutinhos a mais no horário, menino, tinha rolado uma criança nesse episódio, tá ligado? Só que o problema é que quando eles estavam prestes a se beijar, o telefone tocou. A porra do telefone tocou, cara! Alô, bonecas Gojo? Digo, aqui é o Akana. Quem fala? Ah, e estendeu o horário? Do quê? Ah, não precisa. Tá bom então.
obrigado. Kitagawa, o horário acabou. Vamos pra casa? Ah, vamos sim. Eu só vou ali, trocar de roupa. Tá bom? Menino, eu quase fiz um menino, velho. Assim eles vão embora, né? Onde acabam topando com uma mulher saindo do elevador. E eu tenho certeza que era ela que tava gritando no quarto do lado. Aonde ambos vão pra casa, onde vemos a Kitagawa toda envergonhada e o Gojo com o olho até vermelho de tanto medo que ele tava. Não sei se era medo ou se era o T dos Jovens Titãs. Não sei. Enfim, novo trauma, objetivo desbloqueado na cabeça do Gojo. Assim, no outro dia de noite, vemos o Gojo pintando suas bonecas Hina, né? Todo calmo, tranquilo, relaxando um pouquinho depois do trauma que aconteceu na vida dele. Até que do nada ele recebe uma mensagem da Kitagawa pedindo socorro. Ele fica preocupado com ela, no qual vai até a casa da Mari e acaba descobrindo que ela só tava chateada porque o pai dela não levou ela no festival. Afinal, ela não tinha feito o dever de casa ainda e como ela tava enrolando pra fazer as tarefas, decidiu não ir com ela em nenhum festival, deixando ela toda chateada. Nós, você perdeu, viu? Lá perto de casa também estourou uns fogos de artifício. Ué, por que você não me chamou? Ué, você acabou de falar que tava fazendo dever de casa? Ah, Gojo, até você, pelo amor de Deus. Aí o Gojo pergunta para Kitagawa qual era a lição de casa que ela tinha que fazer, né? E ela simplesmente mostra uma revista que ela tava aparecendo. E sim, meus amigos, ela era uma modelo na seção dos leitores. Mas ainda era uma modelo. E ela tava trampando nesse cargo só pra comprar uma câmera que custava mais do que um carro básico aqui no Brasil. Essa mina é doida, já falei. Contudo, eles dão uma relaxada e acabam indo assistir um filminho de terror, né? Pra descontrair um pouquinho. No qual, no início do filme, a Kitagawa tava toda animadinha e o Gojo tava todo preocupado, achando que o filme seria assustador, tá ligado? Já que era de terror. Só que de acordo com o que o filme foi passando, aconteceu o contrário. O Gojo ficou numa boa e a Kitagawa ficou toda assustada, meu parceiro. Nossa, que bosta, né, Kitagawa? Como alguém consegue ficar com medo desse filme? É de terror? Pois é, né? Nem fiquei com medo, não. No fim, ela só desiste do filme e volta pras atividades, né? Onde ela acaba terminando numa boa, até ficando despreocupada porque não tinha exercício de matemática. Só que pra piorar a situação da Kitagawa, tinha sim, e ela tinha deixado o caderno dela no colégio. Não, só vai decaindo. No fim, o Akana vai até lá com ela, né? Só pra fazer companhia, e afinal era caminho de casa dele também, onde acabam passando pela piscina, ela decide molhar o pezinho e afunda que nem pedra nela também. O lance da Kitagawa é perigo 24 horas, só pode, mas ainda bem que o Akana tava ali, tanto que foi ele que salvou a Kitagawa, né? Ainda bem. Daí eles começam a conversar, mas vamos pular essa parte e vamos direto pro festival, que já são os minutos finais desse episódio. Vambora! Vemos o Gojo chegando no festival e topando com a Kitagawa usando o kimono que, na moral, meu amigo, esse moleque é um sortudo, na moral, foi caçar ouro e achou diamante, tanto que ele não consegue nem disfarçar e fica encarando ela todo vermelho parecendo um tomate. E isso de tão lindo que a Kitagawa tava, meu parceiro. Ai, Draken, você tá exagerando muito. Cala a boca. E o foda mesmo é que ela percebe e fica toda felizinha por saber que o Gojo tinha achado ela linda pra caramba. Olha que foda. No fim, eles dão aquele rolê padrão pelo festival, onde a Kitagawa compra todo tipo de comida que tinha, tá ligado? Tadinho do Gojo que teve que levar isso tudo, se bem que daqui 5 minutos não vai existir mais nada. Onde eles vão até o local pra assistir os fogos de artifício, no qual o Gojo nunca tinha visto antes. E na moral, essa foi uma das cenas mais bonitas do anime inteiro, já que vemos essa parte do anime meio que em 3D, com a Kitagawa e o Gojo lá embaixo, e o céu estrelado de fogos de artifício pipocando em cima, meu amigo, que foda, na moral, que foda. Na onde o Gojo admira bastante, só que ele não consegue se concentrar o suficiente nos fogos de artifício, já que ele ficou a maior parte do tempo olhando pra Kitagawa. Meu amigo, eu não sei como é que não rolou um romance até agora nessa temporada, mas a segunda tá vindo aí, eu espero que role alguma coisa, hein? E como de costume, a Kitagawa quebra todo aquele clima mostrando sua língua azul. Mas é uma pateta mesmo, né, velho? Pelo amor de Deus. Assim, após a queima de fogos de artifício, como a Kitagawa tinha machucado os pés por culpa daquele chinelo de madeira que ela tava usando, o Gojo carrega ela até uma loja de conveniências ali próximo pra poder ela comprar alguma outra chinela mais confortável. Uma Havaianas, por exemplo, onde ela pede desculpa e diz que tomaria mais cuidado no ano que vem, meio que falando pra ele que eles voltariam na queima de fogos no próximo ano, que deixou o Akana muito feliz, já que ele é aquele tipo de cara que é meio inseguro, sabe? E isso meio que deixou ele feliz pra caramba. Todo bobinho, né, velho? E assim, um tempo depois já vemos ele em casa, se preparando pra dormir, até que recebe uma ligação da Kitagawa, dizendo que estava com muito medo porque tinha assistido aquele filme de terror
errou, só que o 2 dessa vez, sozinha. E se ela já tava com medo com o Gojo ali do lado dela, agora que ela tá morrendo de medo mesmo, meu parceiro. Ela tava com uma pressão parecendo a Miruko-chan, tá ligado? Vocês conhecem esse anime? Eu acho que não. O lance é que eles continuam conversando por muito tempo, até mesmo enquanto eles estavam deitados, onde o Gojo acidentalmente acabou dormindo em ligação. E ainda bem que ele não roncou, né? Senão ia ser zoado pelo resto da vida. Que nem aconteceu comigo. Enfim, onde ela fala que se divertiu bastante, né, com aqueles olhinhos brilhantes dela. E no fim, sabendo que o Akane estava dormindo, ela simplesmente... Eu vou deixar vocês escutarem essa parte. Ah, Gojo. Eu te amo. Pois é, meus amigos, ela falou que ama o Gojo, tá ligado? E o episódio acabou assim, meu Deus do céu, eu vou infartar, cara. Confesso que eu me segurei bastante pra não ler o mangá, afinal o anime tem 5 anos que não lança uma nova temporada, pelo amor de Deus. Mas novidades pra vocês, lançou o trailer da segunda temporada de Sonobisque Doll e aparentemente, se não mudarem a data, vai lançar em julho desse ano. Então, como recapitulação, tá aqui essa análise fechada, topzona pra vocês. De nada, hein? Eu sou foda demais, né? Se possível, se inscreva no canal e deixa aquele likezão que vai estar me ajudando demais. Já recomendo um anime aí pra poder eu fazer análise. Tô pensando em fazer de Boku no Kokoro. Esse anime também é muito foda. Muito obrigado por assistirem até aqui. Tamo junto e até a próxima.